Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito da eternidade, quem tem o Espírito Santo, carrega consigo a eternidade com Deus. Olha que maravilha, coisa gloriosa. Eu não tenho palavras para exprimir isso, para explicar. Eu tento, mas eu sinceramente me sinto impotente, me sinto completamente sem palavras, porque é muito grande. Ah, minha amiga, meu amigo, se você soubesse, se você tivesse pelo menos um pouquinho de ideia sequer, e que o Espírito Santo venha fazer isso, abrir o entendimento de todos, para que todos possam entender, todos possam absorver a grandeza de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. E Deus quer isso, Deus quer fazer morada dentro da gente, sabia? Ele quer fazer morada dentro de você. Você talvez esteja vivendo um resto de vida. Talvez você queira ou tenha vontade de morrer. Se você pudesse, acabaria com a sua vida, mas não precisa disso. Você não precisa morrer para começar uma vida nova, desde que você morra para o mundo, para as pessoas, mas não para Deus. Não. Quando você coloca toda a sua vida, todos os seus pensamentos, suas aspirações, seus sonhos, seus projetos pessoais, quando você coloca toda a sua vida, incluindo sua família, seus entes queridos, e se você não tem ninguém, então é mais fácil, você coloca toda a sua vida, você coloca toda a sua vida, porque você não tem ninguém. Bom, meu Deus, eu estou aqui, é a minha vida, eu só tenho isso aqui, esse resto de vida, eu só tenho vivido na dor, no sofrimento, na angústia. É possível eu ter uma vida nova? É possível, sim, é possível. É possível você ter a plenitude. Plenitude quer dizer a totalidade de Deus dentro de você. O Pai, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Você tê-lo dentro de si é algo tão magnífico que é, como eu já disse, não há palavras para exprimir. Eu vou tentar dar para vocês de acordo com as palavras de Jesus. E eu queria que você prestasse muita atenção. Se fosse possível, você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo esse texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 21 a 23. 3 versículos que mostram o que Deus quer para você, que mostram a vontade de Deus para a sua vida. Mostra. Olha só. João, capítulo 14, e versículo 21, e 22, e 23. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ponto e vírgula. Vamos parar aqui um pouquinho. Esse negócio de dizer, eu amo a Deus, eu amo. O amor a Deus nada tem a ver com os sentimentos do coração. O amor a Deus tem a ver com decisões ou decisão. Você ouvir a palavra dele e obedecê-la. É isso, é uma decisão. É uma coisa pessoal.
Eu não posso decidir por ninguém, eu só posso decidir por mim. Eu não posso decidir pela minha família, pelas terras, filhos. Eu não posso decidir por ninguém. É uma decisão minha, pessoal. Só eu posso decidir por mim. Se eu quero, se eu amo a Deus, mas o amor racional, o amor inteligente, que requer a fé inteligente, que requer a fé racional. É assim. Jesus disse, qualquer pessoa, qualquer cidadão, por mais indigno que seja, por mais pecador que seja, Jesus aqui diz para todos, quem quiser, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Não é guardar no cofre, não. Os mandamentos de Deus são a palavra dele. É isso aí. Aqueles que têm a palavra de Deus e obedece, e segue, e pratica, é isso que ele está dizendo. Esse é o que me ama. E você sabe se verdadeiramente você ama ou não ama a Deus. Eu sei se eu amo ou se eu não amo a Deus. Se eu obedeço a sua palavra, então eu estou provando para mim mesmo, sobretudo para Deus, que eu o amo. Mas se eu não pratico a sua palavra, não obedeço a sua palavra, não sigo a sua palavra, então é mentira se eu disser, eu amo a Deus. Então Jesus deixa isso muito bem claro. E você fica sabendo se você ama ou não ama a Deus. E não só isso, você vai saber por quê. Você fica sabendo por quê que recebeu o Espírito Santo ou por que não recebeu o Espírito Santo. É isso mesmo. Como é que eu sei que eu recebi o Espírito Santo, bispo? Você ama a Deus? Amo. Poxa, como amo. Eu estou sempre na igreja. Eu leio a Bíblia. Eu oro. Eu faço jejum. Eu pratico a minha fé. Tudo isso é muito importante. Porém, não significa dizer que isso é amar a Deus. Porque o amor a Deus não é praticar uma religião, não é praticar uma determinada filosofia, um determinado mandamento. Não. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, obedece, esse é o que me ama. Entendeu, amiga e amigo? Então, o amor que Jesus cobra da gente, o amor a Ele, diz respeito à obediência à palavra dele. Porque os mandamentos, já disse, são a palavra dele. É isso. Mas aqui está claro, claríssimo, o entendimento. Então, quando a pessoa diz assim, eu amo a Deus, é a mesma coisa que ela diz para o seu marido, eu te amo, ou para a sua mulher, eu te amo. Mas, na hora, lá fora, quando está sozinho, começa a fazer coisas que desagradam a mulher, desagradam o marido. Então, que tipo de amor é esse? É um amor hipócrita. É um amor fingido, é um fake amor. Você pode fazer isso com as pessoas, mas não pode fazer isso com Deus. Porque Deus sabe quem o ama e quem não o ama.
A pessoa normalmente diz, eu amo a Deus. Claro que eu amo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Eu sei. Mas ama mesmo? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu obedeço a sua palavra. Eu ando na palavra da verdade. Eu tenho integridade, eu vivo na integridade, eu não vivo na bagunça, eu não faço aquilo que desagrada ao meu pai, não, eu não faço. Eu procuro viver dentro das regras do reino de Deus, as leis do reino de Deus. Eu procuro viver dentro do padrão de comportamento no reino de Deus, quer dizer, submisso, sujeito à palavra dele. Se eu não o faço, então o meu amor é fajuto, é mentiroso, é enganador. E eu estou enganando primeiramente a mim. Deus já sabe quem eu sou, mas se eu digo que o amo, mas eu não pratico a palavra dele, é claro que eu estou enganando a mim mesmo. Então ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, a minha palavra, todos têm a palavra de Deus. Até o diabo tem a palavra de Deus. Só que, e daí? Ele não deixa de ser diabo. Ele conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Assim são muitas pessoas que estão dentro das igrejas. São muitos pastores, esposas de pastores, de bispos, etc., etc., que fingem para os outros que amam a Deus. Mas elas sabem que não é verdade isso. Por quê? Porque são pessoas vazias. Quando a gente ama a Deus, olha só o que Jesus diz. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Quer dizer, se eu amo a Deus verdadeiramente, Ele vai me amar. Verdadeiramente, Ele vai me amar. E eu vou perceber o amor dEle no cuidado dEle por minha vida, com a minha vida, no dia a dia. Por quê? Porque Ele me ama. E Ele me amando, é óbvio que Ele vai fazer o melhor para mim. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei. Isso é Jesus que está falando. Será amado do meu Pai, de meu Pai, e eu o amarei. E me manifestarei a Ele. Então, esse é o batismo com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele que batiza com o Espírito Santo. Mas ele batiza aqueles que realmente o amam. Porque ele disse, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Jesus se manifesta na vida dos seus amados. Aí Judas, não era o Judas Iscariotes, o outro Judas, o bom Judas disse, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Quer dizer, Jesus manifesta individualmente cada pessoa, não ao mundo. Lembra? O apóstolo João diz na sua epístola, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não tem o direito de ser amado pelo Pai e, consequentemente, não será visitado pelo Senhor Jesus. Não haverá uma manifestação de Jesus na vida dele
Isto é, a manifestação de Jesus é a descida do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. Jesus, Judas diz: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, mesma coisa, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Quer dizer, quem ama Jesus guarda a palavra de Jesus. E o Pai de Jesus, com Jesus, viremos, disse Jesus, e viremos, ele, o Pai, e o Espírito Santo, claro, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade. O Deus Trino. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas, diferentes, mas um só Deus. Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Jesus disse: e meu Pai o amará. Lembra que na oração que Jesus fala, na sua oração ao Pai, quando ele falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, ele diz para o Pai: se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus era obediente, era servo do Pai. Andava de acordo com a vontade do Pai. Então, por isso, ele pôde ser o nosso Senhor e Salvador. Ele pôde ser sacrificado para expurgar os nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados. E quem o ama, quem ama Jesus, guarda a palavra dele. Ontem nós estávamos aqui em Roterdã, na Holanda, e falamos sobre esse assunto. Eu achei tão magnífica esta palavra que eu gostaria de trazê-la para você. Jesus disse com tanta clareza, com tanta nitidez, não há quem não possa entender: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, obedecerá a minha palavra. Praticará a minha palavra. Quer dizer, o amor a Deus está associado à decisão de obediência à palavra dele. É como, por exemplo, você casou, você entregou a sua vida para o seu marido ou para a sua esposa. E isso você o fez no altar de Deus. Lá no altar, vocês juraram. Vocês fizeram juramento, um para com o outro, não foi? Esse juramento envolveu o quê? Palavra. Não era emoção, um sentimento, mas palavra. Olha, eu vou ser fiel a você. Como eu disse para Esther, e Esther falou para mim: eu vou ser fiel a você pelo resto da minha vida. Eu entrego a minha vida para você. Seja na saúde, na enfermidade, na pobreza, na riqueza. Qualquer que seja a situação que você me apresentar, eu vou estar ao seu lado para sempre. E vice-versa, a Esther fez comigo. Ela fez esse voto. Ela empenhou a sua palavra. Eu empenhei a minha palavra para com ela.
Então, quando nós mantemos a nossa palavra um para com o outro, significa que nós verdadeiramente amamos um ao outro. Isso é que é o amor de verdade que Deus quer ver para com ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se por acaso eu traísse a Esther, eu estaria o quê? Descumprindo a minha palavra. Então eu estaria provando para ela que não a amava de fato, de verdade. A mesma coisa com Jesus. Eu não vejo Jesus, eu não toco em Jesus, eu não sinto Jesus. Como é que eu posso dizer que amo alguém que eu não vejo, não toco, não sinto? Obedecendo a sua palavra. E a palavra está bem aberta, bem clara diante dos meus olhos. Então eu não posso negar essa palavra que está diante dos meus olhos. Eu tenho conhecimento dessa palavra. Jesus nunca eu nunca vou poder dizer, Senhor, eu não sabia. Não, eu sei da palavra dele. Aí as pessoas vão dizer, mas eu também não sabia. Mas a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada aos 4 cantos da terra, levada pelo vento. A palavra de Deus está disponível para todos. Quem não quiser ler, observar, isso é problema das pessoas. Mas Deus está dando a palavra dele para todos, inclusive para você que está me assistindo nesse momento. Agora, cabe a você obedecê-la, praticá-la, guardá-la ou não. Não é guardar no cofre, não, e nem colocar na estante lá aberta no Salmo 91, como se você estivesse realmente guardando a palavra de Deus. Não, não é isso não. É você carregar a palavra dentro de você. Quando você carrega a palavra de Deus dentro de você, é Deus que está dentro de você. Você carrega o próprio Deus em você, porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, quem ama Jesus, carrega consigo o espírito da vida, o espírito de Deus. Carrega consigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a manifestação que Jesus promete àqueles que o amam, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não depende de Deus, depende da pessoa, do ser humano. Depende de cada um em amar a Deus. Se não ama, se não guarda a sua palavra, se não observa a sua palavra, então não tem o batismo com o Espírito Santo. Não tem. Bispo, mas eu falo em línguas. A mesma língua que fala em línguas, fala mentiras também e engana. Então o que adianta falar em línguas? O que adianta curar os enfermos? O que adianta expulsar demônios? Se não obedece, se não segue, se não coloca a sua vida de acordo com a palavra de Deus, não tem negócio. Quer dizer, não tem manifestação de Deus na sua vida. Jesus disse com muita clareza isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, observará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e faremos nele morada. A Santíssima Trindade faz morada dentro daqueles que amam a sua palavra, não com sentimento, mas com obediência, com prática, fazendo bem, sem olhar a quem, olhando com bons olhos as pessoas, procurando dar o melhor para as pessoas, procurando dar aquilo que Deus lhe tem dado. Isso é amar a Deus. Mas quem não ama a Deus só quer receber. Só receber. Bispo, ora por mim, ora pelo fulano, Beltrano, ora pela minha família. Quer receber.
Sabe por que quer só receber? Porque não tem nada para dar. É porque não ama Jesus. Porque se estivessem amando a Jesus de verdade, então não estariam pedindo, estariam dando o que Deus tem lhe dado, que é o Espírito Santo, passando vida para outras pessoas. Essa é a realidade. Você não me leva a mal, não, mas essa é a realidade. Eu não sei quem você é, eu não conheço você. Você me conhece. Nós estamos aqui falando do amor prático, do amor verdadeiro, do amor sincero, do amor que se materializa na vida da pessoa amada. Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, porque eu vim em nome do meu Pai, naturalmente. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ah, se alguém me ama, se alguém me amasse, ou se alguém me ama, guarda a minha palavra. Guardará a minha palavra. Sempre, todo dia. Hoje, amanhã, depois da manhã. Não está olhando para trás. Se não guardou a palavra até agora, não tem problema. Mas a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, que você medita na palavra de Deus e coloca em prática, então a própria palavra de Deus faz você limpo dos seus pecados. Nós ficamos limpos, lavados. O nosso interior, a nossa alma é lavada pela própria palavra de Deus, quando ela é praticada, obviamente. Porque se não é praticada, é uma água limpa, mas a pessoa não bebeu, não se lavou, ela continua no pecado. Quem me ama, guarda a minha palavra e será amado de meu Pai. E viremos e faremos nele morada. Eu me manifestarei a ele. A manifestação de Jesus em nós é o batismo com o Espírito Santo. Por isso que João Batista disse: ele vos batizará, Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, não se pode receber o batismo com o Espírito Santo sem que Jesus, o próprio Filho de Deus, dê à pessoa o Espírito Santo. É ele que dá o Espírito Santo. Mas para você receber o Espírito Santo, você tem que amá-lo. Mas para amá-lo, você tem que observar, obedecer a palavra dele. E então o Pai vai amá-lo. O Filho vai amá-lo. E o Filho vai se manifestar em sua vida. É isso aí. E aí, é só correr para o abraço, como diz o ditado popular. É a felicidade dentro da gente. Você já pensou, minha amiga e meu amigo, o seu corpo que tem sido usado e abusado pelo ser humano, pelos homens, pelas mulheres, por todo o mundo? Você já pensou o seu corpo ser lavado de toda a imundícia, de todos os seus pecados, e depois servir como morada do Pai, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo? Você talvez, é tão grande, é tão imenso isso, que você fica até pasmado, pasmo. Você fica sem ação, porque é muito grande, mas é real, é a verdade, está escrito. E viremos e faremos nele morada. Isso é extremamente glorioso. E é isso que nós queremos dar para você, minha amiga, meu amigo. Nós não queremos que você seja aquela pessoa religiosa, aquela pessoa ali, entendeu? Que vive uma religiosidade, mas não tem dentro de si, não carrega consigo a morada de Deus, o altar de Deus. Deus não habita
em templos feitos pelas mãos dos homens, somente por ele. Então, ele vem e faz morada naqueles que ouvem e praticam, obedecem, guardam a sua santa palavra. Aí ele vem e faz morada. A pessoa é amada por ele e ela sabe que Deus é com ela. Aleluia. Ela sabe. Eu queria ter palavras. Se eu fosse um poeta. Mas se eu fosse um poeta, eu ia passar palavras bonitas, lindas, poesias que encantam o coração. Eu não quero isso. Eu quero que você raciocine com a palavra de Deus e não envolva o seu coração nisso, para não ser enganada pelo seu coração. Use a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio. Mas é verdade, se eu fosse um poeta, eu ia arrebentar na poesia, no sentimento, na emoção. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que eu pense, raciocine, avalie, pese, analise a minha vida em relação a Ele. Se eu tenho um casamento com Ele, se eu tenho uma aliança com Ele, um matrimônio com Ele, então eu ouço e obedeço a sua palavra. E Ele então me ama. E sou amado de meu Pai. O Pai dele é meu Pai. E o Espírito dele faz morada dentro de mim. É isso que tem que acontecer. Esse é o verdadeiro cristianismo, o autêntico cristianismo, que contraria todas as regras e baboseiras e doutrinas que são preceitos humanos das religiões. Essa é a palavra de Deus. Vou repetir o que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus pontua. Esse é o que me ama. Ponto e vírgula. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele na pessoa do Espírito Santo. Se alguém me ama, disse Jesus novamente, se alguém me ama, é uma condição, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, Deus quer que você seja a igreja dele, o altar dele. Ele quer fazer morada dentro de você. Dentro de você. Não é no seu coração, não. É dentro de você, no seu corpo. Ele quer ocupar todo o seu corpo para que o mundo veja que ele ressuscitou dos mortos. Que você é uma testemunha viva da ressurreição dele. Tanto é que você exala o perfume dele. As pessoas veem alguém diferente, algo diferente em você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Aliás, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos.